Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, situação crítica do nosso time e a política segue totalmente indefinida. Não é que os caras querem fazer uma terceira eleição? Tá de sacanagem com o torcedor, seu Jorge Salgado. Você, Alexandre Campelo, que entrou num golpe, tá querendo fazer outro golpe aí, dar outro golpe no torcedor vascaíno? Tá de sacanagem, velho. Vamos falar desse assunto aí, dessa possível terceira eleição, que pode não acontecer, já que o Levinciano já disse que não irá participar dessa nova eleição aí. Estão querendo programar aí o Alexandre Campelo e também o Jorge Salgado e certamente o Mussa, né? Vamos falar disso também, vamos falar aqui da situação de um jogador do Vasco que está de volta ao nosso clube para se tratar de uma lesão. Ele iria embora esse ano, só que o Vasco vai renovar o seu contrato aí. Vamos falar quem é esse jogador. Também vamos falar aí da situação do Martim Benítez, que pode parar no Palmeiras, hein, pessoal? Meus amigos, o Vasco não vai comprar o cara e times brasileiros já estão de olho aí na contratação do nosso meio argentino. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para fortalecer demais. Só clicar aí embaixo e inscreva-se. Dá essa força aí pra gente chegar a 130 mil inscritos. Falta muito pouquinho, meu amigo. Muito obrigado aí a todos os inscritos que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos, se inscrevendo diariamente aqui no nosso canal. Se você chegou aqui agora no nosso canal, muito obrigado mesmo, se inscreve aí, dá essa força pra gente chegar nessa marca tão importante. Muito obrigado aí a todos aqueles que estão desde o início aqui assistindo nossos vídeos também, continuando sempre vendo aqui todos os dias os vídeos do Vascão. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, informações nesse momento tão difícil. Mesmo assim, o torcedor vascaíno segue aqui assistindo nossos vídeos. Muito obrigado mesmo de coração. Queria agradecer a cada um de vocês que assistem diariamente nossos vídeos aqui. Muito obrigado. Bom, pessoal, a situação aí eleitoral do Vasco segue praticamente insustentável, né? O torcedor vascaíno já está de saco cheio e ontem começou aquele processo de transição que o Campelo queria fazer com os candidatos Levinciano e também o Jorge Salgado. O Jorge Salgado foi o primeiro aí em São Januário, mas depois da reunião dele, o que ele gravou para nós torcedores vascaínos, ele disse que quer fazer uma terceira eleição, meu amigo. É brincadeira, velho. Jorge Salgado e o Alexandre Campelo estão de acordo que deve acontecer uma nova eleição, a terceira eleição para decidir realmente quem é o ganhador aí das eleições presidenciais no Vasco, cara. É uma piada com o torcedor vascaíno e vamos acompanhar o que disse aí esse senhor Jorge Salgado, que eu não acredito que teve gente que votou nesse cara para ser presidente do Vasco. Eu estive hoje lá em São Januário, começando uma fase de transição. A reunião se deu com o presidente e com a nossa equipe de trabalho e a primeira impressão não foi nada boa. A gente tem sérios problemas a enfrentar. Provavelmente a gente vai chegar no final do ano com pendências do ponto de vista salarial, do ponto de vista de impostos, e essa situação não pode perdurar. Ela acaba afetando o nosso time no momento em que a gente mais precisa de recuperação. Então eu gostaria de fazer um apelo ao candidato Levinciano, a qual eu tentei me comunicar com ele e liguei para ele 3 vezes para a gente conseguir conversar sobre esses problemas que acontecem. A gente sabe que no dia 17 vai ter uma decisão, mas a gente sabe também, pode ser que essa decisão não defina, em definitivo, quem vai ser o novo presidente. Portanto, diante de um quadro gravíssimo em que o Vasco se encontra, eu acho que a gente não pode mais conviver com essa insegurança jurídica. Isso só atrapalha o nosso clube, só atrasa os nossos projetos de recuperação do Vasco. Então, Levinciano, depois de tentar 3 vezes falar com você, o apelo que eu faço é que a gente consiga fazer um acordo na Justiça em relação às eleições. A gente retira todas as ações e a Justiça promove uma nova eleição. Você é candidato, eu sou candidato. Eu acho que é a única solução viável para esse imbróglio jurídico, para esse impasse. É dessa maneira que a gente vai construir uma saída que vai beneficiar o nosso clube. Para concluir também, eu queria fazer um apelo à torcida do Vasco que apoie o nosso time. Esse é um momento difícil, mas é na dificuldade que a gente sabe trabalhar melhor. Nós vamos sair dessa situação. Tenho certeza absoluta que o Vasco vai se recuperar. Agora, precisa do nosso apoio. Nós temos que apoiar os jogadores e estar sempre abraçando esse time, abraçando e apoiando o nosso clube, o nosso time, que é o melhor que a gente pode fazer. Pois é. Tá aí o que disse o Jorge Salgado. O fato é de que o Levinciano já disse que não irá participar de uma nova eleição.
Diz que se o Jorge Salgado quiser participar de uma nova eleição, ele que participe sozinho, contra ele mesmo, se olhando no espelho, né? Ele deu aquela cutucada, aquela tirada no Jorge Salgado, porque não dá, velho. Tá de sacanagem com o torcedor, o time caindo pra segunda divisão e os caras querendo fazer uma nova eleição, velho. A gente já sabe quem é o ganhador da eleição, cara. O Levinciano ganhou a eleição, não tem essa mais. Larga o osso, cara. Tá de sacanagem, seu Jorge Salgado. Você, Alexandre Campelo, que entrou de maneira imoral no Vasco através de um golpe, querendo dar outro golpe. Será que isso pode acontecer, meu amigo? Juntamente aí com o Jorge Salgado, com o Mussa, porque é o que tá aparecendo. Não faz sentido aí querer essa terceira eleição, o clube caindo, destruído, arrebentado, sendo rebaixado pela 4ª vez na sua história e os caras querendo poder a todo custo. Tá de sacanagem com o torcedor, velho. Por isso que eu falo aqui, por isso que eu critico. Todos os vídeos aqui eu critico o Alexandre Campelo, eu critico essa gestão do Vasco, porque não dá, velho. É brincadeira, velho. O torcedor paga sócio. Foi lá votar no dia 7 no sol quente pra escolher o Levinciano e os caras estão de sacanagem, velho. Não querem dar o poder pro cara. Já está marcado o julgamento pro dia 17 aí, no próximo dia 17, para saber quem será o presidente do Vasco judicialmente. E devido aí essa declaração aí do Jorge Salgado e também do Alexandre Campelo querer fazer uma nova eleição no Vasco, certamente se o Jorge Salgado foi derrotado judicialmente, ele vai querer buscar mais recursos e vai continuar esse inferno aí das eleições do Vasco. A gente não vai ter uma definição. Enquanto caber recurso aí pro Jorge Salgado, ele vai continuar aí na justiça querendo anular a eleição do dia 7 e, obviamente, a presidência aí do Levinciano. O Vasco certamente está perdido, meu amigo. Está no rumo totalmente contrário dos demais e por isso que o clube nunca evolui, por isso que o clube nunca consegue voltar a ser grande, porque o Vasco está esquecido, o Vasco se apequenou. Como gosta de falar a mídia, eu estou usando a palavra da mídia aqui para falar a verdade pro torcedor. O Vasco está pequeno por conta dessas pessoas aí inúteis, que ninguém dá falta no Vasco, cara. Não faz diferença nenhuma se Jorge Salgado, se Mussa, se Alexandre Campelo faz parte do Vasco. Esses caras não são ninguém à frente do Vasco, a grandeza do Vasco e da torcida do Vasco. Bom, pessoal, jogador aí que estava emprestado ao Boa Vista está de volta ao Vasco aí, o Guilherme Costa, né? O jogador que já está se tratando de uma lesão que ele sofreu lá no início do ano, jogando pelo Boa Vista no Campeonato Carioca, voltou ao Vasco para se tratar. Só que o jogador iria ter o seu contrato encerrado no final desse ano, mas devido à recuperação da sua lesão, o Vasco pode prolongar o seu contrato até 2021, né? Possivelmente até o final de 2021. Vale ressaltar que o jogador é empresariado aí pelo Carlos Leite, né? Será que tem dedo do Carlos Leite nessa situação aí? O jogador Guilherme Costa sequer foi aproveitado pelo Vasco aí nos últimos anos, foi emprestado a diversos clubes, Vitória, foi emprestado para o Boa Vista 2 vezes e voltou aí para o Vasco lesionado. O histórico de lesões do jogador é extenso, o jogador não consegue disputar 2 ou 3 partidas em sequência, que sempre tem uma contusão e acabou com a carreira, né? O jogador era um atleta aí da base do Vasco, que era muito promissor, jogou nas seleções de base do Brasil. O Vasco apostava muito nesse atleta, só que devido às suas lesões, todas as lesões graves que o jogador sofreu, a carreira do jogador praticamente está acabada, né? Não tem como o jogador voltar a ser aquele jogador da base, né? Aquele jogador que a gente esperava que fosse um craque, realmente um craque, camisa 10 do Vasco por muitos anos, e atualmente com 26 anos ele vive esse problema crônico aí de lesões e certamente não deverá jogar bola assim facilmente, né, meus amigos? Provavelmente ele passa pela mesma situação aí do Ramon e do Breno, que também estão de saída do Vasco. E deixa aí nos comentários se você acha que o Vasco faz certo em renovar o contrato do Guilherme Costa, se você acredita que o jogador ainda será aproveitado pelo Vasco, né? Eu acho difícil, né? Já que o jogador vive contundido e estava emprestado para outros clubes e o Vasco não iria aproveitar ele, ele iria dar adeus aí ao nosso time. Bom, e para fechar, vamos falar da situação do Martim Benítez, né, pessoal? A gente já tá falando aqui ao longo da semana passada a gente já falou da situação dele. O Vasco não vai comprar mais o Martim Benítez, ele vai dar adeus, será devolvido ao Independiente e o Independiente já negocia ele com outros clubes brasileiros. Segundo vários jornalistas, informações aí, só você procurar no Google aí que você acha informações desse assunto. O Palmeiras é o grande time aqui no Brasil interessado na contratação do Martim Benítez. Dirigentes lá do clube argentino já negociam ele com o time brasileiro. Surgiu informações do nome do Grêmio também na parada, pode ser que ele fique aqui no futebol brasileiro e jogue por um desses dois clubes. Também o torcedor vascaíno tem a esperança de que o Levinciano vá comprar o Martim Benítez e ele irá permanecer no Vasco. Só que o problema é essas eleições aí do Vasco,
que não tem uma definição. Logo, né, pessoal, a gente não sabe se o Martim Benítez vai ficar ou não no Vasco. O fato é que dia 15 se encerra a prioridade do Vasco de comprar ele pelos 60% do atleta, cerca de 20 milhões de reais. Só que dia 17 acontece o julgamento para decidir quem é o presidente do Vasco e como a prioridade se encerra no dia 15. Se dia 15 mesmo aparecer um time com a proposta já em mãos, já era, o Martim Benítez vai dar adeus ao Vasco no final de dezembro, no dia 31 de dezembro, quando se encerra o seu contrato de empréstimo com o nosso clube. Vamos ter que aguardar e ver essa definição, porque praticamente 99% de chance do Martim Benítez não ser mais jogador do Vasco. E deixa aí nos comentários para você quem é o grande culpado disso tudo. Se você culpa a diretoria lá do Independiente que não quis estender o prazo para o Vasco comprar ele, estender o empréstimo no jogador, se você acha que realmente o culpado é o Alexandre Campelo, que eu tenho 100% de certeza que é o grande culpado nessa situação, porque ele só usou o Benítez para fazer campanha antes das eleições do dia 7. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa aqui o sininho para você não perder nada. Tamo junto, forte abraço e vamos torcer por dias melhores no nosso Vasco, porque esse pessoal quer arrebentar o Vasco, destruir o Vasco, essas eleições que não tem fim. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço.